A do Elite oculta pelo Fael é real, mesmo que não seja. Quinta-feira, 31 de dezembro de 2020. Um tempo que nunca volta e que para mim não foi um dia muito bom. Meu nome é Rogério e eu sou o que as pessoas popularmente chamam de lobisomem. Eu sou o terceiro filho de uma família bem pobre do interior de São Paulo. As pessoas odeiam os lobisomens e eu não vou negar. Eu também odeio. Faço coisas que não gostaria de fazer. E às vezes, acordo em lugares estranhos, bem longe de casa. Há muito tempo atrás, minha família estava passando por muita pobreza. Estava faltando coisas em casa. E, infelizmente, a única saída que tínhamos era buscar ajuda. Porém, minha família foi buscar ajuda no lugar errado. Na nossa cidade, tinha um tal pai de santo bem estranho, que fazia alguns trabalhos para atrair riquezas. E minha família optou por procurar esse cara. O nome dele era Sérgio Muamã. Ele atendia por Serginho. Esse Serginho tinha muitos boatos pela cidade. Já viram esse homem estranho sacrificar animais. Já o acusaram de sequestrar crianças, mas nunca provaram nada. Eram apenas boatos. E realmente parecia que seus ritos faziam efeitos, pois a cidade tinha algumas pessoas que tinham uma vida muito bacana e que frequentavam a casa de Serginho. Minha família o procurou. Meu pai disse que estávamos passando fome e propôs: "Olha, Serginho, não tenho condições de te pagar. Porém, se esse ritual seu funciona mesmo, você sabe que após fazer ele, terei dinheiro suficiente para te pagar. E se você concordar, se ele funcionar mesmo, eu fico em dívida contigo e te pago com sobra." Serginho aceitou a proposta, até porque ele tinha que confiar no próprio trabalho, que diziam que ele era muito bom no que faz. Disse para o meu pai voltar no outro dia às 2:30 da manhã para fazer o processo. E disse para os meus pais levarem um galho de amendoeira enrolado em cobre e 2 pedras de quartzo em cada extremidade. E ele também pediu sangue de bode. Meus pais ficaram assustados com o pedido, mas fazer o quê? Não tinham opção, então fizeram. Pegaram o único dinheiro que tinham e conseguiram comprar. As pedras, eles mesmos pegaram em um rio que tinha próximo ali na região. E o sangue de bode, eu nem sei como conseguiram, mas eles foram. E então chegaram e deram início ao ritual. Serginho desenhou um círculo e um pentagrama de carvão. Derramou o sangue do bode e pediu para apontar o galho para o centro e repetir algumas palavras que vocês não gostariam de ouvir por aqui. E assim fizeram. No meio do círculo apareceu uma espécie de criatura mítica. Não era uma criatura feia, mas tinha uma energia muito pesada. Então Serginho deu a ordem: "Quero que você enriqueça a família desse homem." E assim a criatura tentou manipular Serginho, mas Serginho, já preparado, não caiu no papo dela e a ordenou novamente a fazer o que queria. E então ela acatou e sumiu. Uma fumaça tomou conta do lugar. E então Serginho disse que estava feito. Então meus pais foram para casa. Na mesma semana, minha mãe recebeu uma herança.
Minha mãe era adotada e seus pais biológicos não tinham nenhum filho além dela. E ela não sabia disso. E seus pais escreveram um testamento que deixava tudo para ela, pois eles diziam que queriam fazer algo para sua única filha. Os pais biológicos dela eram muito ricos. E assim, a vida dos meus pais mudaram do dia para a noite. Ok, está na hora do meu pai pagar a sua dívida. Mas meu pai disse que, como era herança, o trabalho de Serginho não tinha feito efeito algum. E assim, não pagaram a dívida. E Serginho disse que eles iriam se arrepender. Um certo dia, Serginho me viu brincando com os meus amigos pela rua. E então me chamou para ajudar com uma compra, para carregar algumas sacolas. E eu fui o ajudar. E assim que eu fui, ele me trancou em um quarto. E lá, eu vi ele invocando uma outra criatura. Essa era negra. Não tinha olhos. Era algo terrível. E ele declarou que a partir daquele dia, minha vida seria amaldiçoada por essa criatura. Que todas as noites, eu não seria mais eu seria a criatura. E assim seria pelo resto da minha vida. Esse último ano foi o pior dia da minha vida. No dia 28 eu sumi. Ninguém me achava. Eu achei estranho, porque fiquei transformado por 3 dias seguidos. Dizem que alguém me viu em uma caverna em uma serra perto da nossa casa. Eu apareci em casa todo sujo de sangue na noite do dia 31. E em minha volta estava toda a minha família, já sem vida. Infelizmente, esse é o peso que tenho que segurar pelo resto da minha vida. A criatura me disse que apenas cobrou a dívida que meu pai devia. E infelizmente, eu tenho que carregar esse fardo. E que a partir dali, iria me deixar em paz. No dia 1º, eu arrumei um jeito de mudar de cidade. E estou arrasado por dentro. Espero que um dia eles possam me perdoar. Eu os amava. E peço perdão pelo que fiz, mesmo inconscientemente. Quando você é pequeno e geralmente seus pais são muito conservadores, a cultura que eles geralmente ensinam é uma cultura extremamente machista. Infelizmente, as pessoas criaram um conceito errado a respeito da palavra machista. Porque geralmente, quando alguém é chamado de machista, as pessoas começaram a chamar e generalizar todos os homens em geral como machista. Porém não. Isso é uma cultura extremamente destrutiva e que deve ser sim desconstruída. E outra coisa, não deve ser generalizada em todos os homens. Eu vou contar um pouquinho para vocês sobre uma experiência desse tipo. Meus pais sempre trabalhavam em empresas, acordavam cedo por volta das 5 horas da manhã, porém eu não. Eu sempre fui um pouco mais preguiçosão, digamos assim. Sempre gostei de trabalhar com jogos, computadores e etc. Porém os meus pais não aceitavam de jeito nenhum, mesmo eu ganhando dinheiro suficiente para me sustentar. Pelo simples fato de eu trabalhar em casa e não acordar cedo, e como eles diziam, pegar no batente, o meu trabalho, mesmo sendo com computador, não tinha esforço e nem valor nenhum para eles, mesmo eu ganhando muito mais do que eles ganhavam. Isso, acredito eu, que é um pensamento extremamente machista de que todo homem deve sim trabalhar pegando peso e sofrer o resto da vida. Porém, esse não era o pensamento que eu tinha para mim e nem o que eu queria para mim. Eu queria trabalhar com computador e ganhar bastante dinheiro com isso de uma forma calma e tranquila. Eu não queria patrão me enchendo o saco o tempo todo. Aliás, eu queria ser o meu próprio patrão. Porém, na cabeça dos meus pais, isso era um completo problema. Aliás, por mais que eu ganhasse 1 milhão por mês, se eu não fizesse nenhum esforço e trabalhasse com isso pelo computador,
para eles não valeriam de nada. Aliás, o que valiam para eles não era o que eu produzia e o quanto eu ganhava, mas o que eu fazia. Por exemplo, eu teria que acordar às 5 horas da manhã e ganhar um dinheiro suado, mesmo sendo pouco. Para eles, esse era o valor do dinheiro, porém para mim não. Eu preferia 1000 vezes fazer o que eu amo e ganhar o meu dinheiro fazendo o que eu gosto de fazer do que acordar às 5 horas da manhã simplesmente porque os outros estão me cobrando isso. De jeito nenhum. Eu vou fazer o que eu amo, mesmo que eu ganhe pouco ou que eu ganhe muito. Porém, conforme o tempo foi passando, assim como falei para vocês, eu comecei a ganhar muito dinheiro nessa área e foi aí que tudo começou. O meu nascimento foi algo muito conturbado. Eu diria mais que seria um milagre de Deus. Aliás, não era para eu ter nascido. Nos 3 primeiros meses em que minha mãe descobriu que estava grávida, ela não queria ter o bebê e logo optou por não ter. Porém, meu pai queria. Aliás, eu tinha sido um acidente, digamos assim. Mas até entendo o lado da minha mãe, porque a situação que ela viveu não foi fácil. Minha mãe casou com meu pai com 17 anos de idade. Porém, ela sofreu abuso do seu tio e ninguém sabia, pois ela nunca teve coragem de contar. E acabou que resultou na gravidez. E adivinhe quem estava lá dentro daquela barriga? Eu, sem ter culpa nenhuma. Porém, eu estava lá. E eu não era filho do meu pai. Eu era fruto, infelizmente, dos abusos que a minha mãe sofria pelo seu tio. E por isso, eu dentro de mim mesmo, conforme a minha adolescência foi passando e eu fui descobrindo esses fatos, prometi para mim mesmo que ia proteger o máximo de pessoas possíveis que estivessem passando pela mesma situação que eu. Aliás, eu estava no mundo pensando que ninguém me queria ali e não sentia importância nenhuma porque, mesmo ganhando tanto dinheiro com a internet, não valia nada para os meus pais, pois todos os meus irmãos trabalhavam, menos eu. Aliás, eu trabalhava sim, mas eu trabalhava de casa, mas eles não aceitavam isso de jeito nenhum. E foi por causa de ter passado tudo isso que eu resolvi ajudar as pessoas com os seus problemas também, inclusive com os pais, e também a falta de importância que a gente sente quando a gente pensa que não importamos para ninguém. E a partir disso, criei meio que uma comunidade para ajudar com quem sofria com esses problemas, porque geralmente esses problemas desencadeiam diversos outros problemas de saúde, inclusive o mal do século. E nessa comunidade que eu criei, eu fiz amizade com um menino chamado Carlos. Carlos, infelizmente, sofreu muito preconceito pelo seu jeito de ser. E Carlos tinha dentro de si uma vontade de se vingar contra essas pessoas que acabavam zoando ele e deixando ele mal. Então, Carlos tinha um amigo chamado Matheus que praticava algumas coisas ruins e resolveu procurá-lo. E me ofereceu, perguntando se eu tinha algum trabalho para fazer ou se eu não gostava de alguém e quisesse me vingar dessa pessoa. Eu logo disse, eu tenho, porém não gosto de fazer esse tipo de coisa. Porém, nessa mesma semana em que ele me fez um convite, aconteceu algumas coisas comigo que me deixaram muito chateados e me deram inspiração suficiente para procurar Carlos. Então, procurei Carlos depois que ele me fez aquele convite e disse a ele que gostaria sim de procurar Matheus para conhecer um pouco mais e o que Matheus poderia fazer pela gente. Aliás, nunca gostamos do que as pessoas pensam e falam da gente sem saber quem realmente somos. E para que eles aprendessem uma lição, resolvemos procurar Matheus. Matheus trabalhava com uma das magias das mais pesadas. Era um dos maiores magos que tinha na nossa cidade e Carlos era seu amigo. Matheus disse que faria os trabalhos, porém para executar esse tipo de trabalho, ele precisava de uma característica da outra pessoa. Não uma característica, mas sim um objeto ou um fio de cabelo da pessoa. E para mim conseguir isso, eu teria que fazer amizade com a pessoa que pisou em mim. E isso foi muito difícil, mas eu estava disposto a ensinar para ela uma lição. Então convidei essa pessoa para participar da nossa comunidade contra o preconceito. E é óbvio que ela não foi. Aliás, ela era super preconceituosa. E nisso,
Eu tive que me aproximar dela sem fazer nenhum convite. E consegui. Convidei essa pessoa para jogar bola em um final de semana e ela foi. E por sorte eu consegui rapidamente agarrar o cabelo dele e conseguir um pedaço de cabelo. Levei para Mateus. Então Mateus disse a mim que para fazer um ritual daquele haveria consequências com as quais eu teria que lidar. E pelo fato de eu ter sido falso, eu teria que pagar com a mesma moeda. Porém, eu não ia pagar com alguém sendo falso comigo. Aliás, o preço a se pagar era bem mais caro do que a vingança. O que iria acontecer comigo era bem pior do que o que aconteceu com o menino. Mateus chegou para mim e me perguntou se eu estava disposto a pagar qualquer preço. Eu não perguntei qual preço seria e mesmo assim disse que estaria disposto a pagar sim. Ele logo me perguntou: você alguma vez já se transformou em alguma criatura? Logo fiquei espantado e o perguntei: como assim me transformar em alguma criatura? Mateus disse a mim: pelo fato da sua falsidade, a sua vingança teve um preço muito alto, muito mais alto do que você poderia pagar. Então, em troca da sua falsidade, e agora que o trabalho está feito, não tem mais volta. Você irá se transformar em uma criatura das trevas. Você irá se transformar em um lobisomem. Naquele momento eu achei super interessante, aliás. Eu ia ter uma experiência que eu nunca tive antes na minha vida, que eu só tinha ouvido falar. Me transformar em um lobisomem? Poxa, isso ia ser o máximo. Porém, não foi. Nas primeiras semanas após o ritual ter sido feito, eu comecei a passar muito mal. Às vezes eu dava febre de mais de 40 graus. 40 graus de febre não é nada comum de acontecer. Uma pessoa que geralmente sente febre de passar mal é entre 38 graus. Uma febre considerada normal é uma febre entre 38 e 39, e a partir disso, a pessoa já pode se preocupar. Lembro que senti os meus olhos arderem. Pensei que era sono, porém não conseguia dormir e sempre me sentia muito atormentado. Passada uma semana ainda não me transformei em nada, ou pelo menos se transformei, não me lembro. Mas eu sei que às vezes eu passava tanto mal que desmaiava no chão do meu quarto, porém acordava no mesmo lugar. Porém, esses acontecimentos foram mudando um pouquinho. Conforme o tempo passava, eu desmaiava no chão do quarto e acordava na sala. Às vezes desmaiava na cozinha, acordava no quarto e sempre minhas roupas estavam muito rasgadas. Minha mãe dizia que de repente eu não parecia eu. Eu estava totalmente diferente, super agressivo e etc. E ela dizia que de repente eu desmaiava no chão e ela me levava para o quarto. Chegou um dia que chegou até me levar para o hospital e eu passei o dia desacordado. Eu não lembro de nada disso, porém ela me relatou todos esses acontecimentos. Porém, passado 2 semanas de tanto passar mal e não ter melhorado, procurei o médico. O médico não conseguiu identificar o que eu tinha. E ele disse, na verdade, que eu deveria procurar uma psicóloga, porque tudo que eu falava com ele era loucura. Eu dizia que eu estava prestes a me transformar em um lobo. E não era um lobo bom, era um lobo ruim. E eu iria conseguir me vingar de quem eu quiser. O médico ficava assustado com todas as minhas declarações e me mandava embora. Ele disse que talvez o que eu tinha não existisse cura. E ele disse também com o que eu tinha e além da medicina, mas sim, era algo espiritual e muito forte. Passado 3 semanas, eu me transformei. Eu não lembro de nada que aconteceu naquela noite, só lembro de alguns flashes. Me lembro de rostos, de pessoas, de alguns flashes de lugares. Porém, eu não conhecia nenhum desses lugares no qual eu estava. Me lembro de ter entrado dentro de uma casa e me lembro dos rostos das pessoas também. E por incrível que pareça, eu conhecia aquelas pessoas de vista. Passado alguns dias, começou a rolar uns relatos na cidade em que uma família havia sumido do nada. E adivinhem, era justamente a família que eu lembrava do rosto de cada um. Não sei se devo me sentir culpado por isso, mas infelizmente eu sinto um pouco de culpa. Conforme o tempo foi passando e as transformações foram acontecendo,
eu comecei a cada vez mais me lembrar de rostos e mais rostos. E os boatos na cidade começaram a repercutir tanto que as pessoas começaram a parar de sair a partir das 8 horas da noite, de tanto medo que estavam da suposta criatura que estava rondando a cidade. Eu, ouvindo falar disso, tentei me trancar no quarto, mas nunca adiantava. Porém, um certo dia, à noite, Carlos veio até minha casa e me viu saindo pela janela, já transformado. Eu olhei para ele, porém não o ataquei porque eu o reconheci e simplesmente saí correndo em direção ao meu destino. E o meu destino era um só. Vocês se lembram que existia uma pessoa que eu disse que eu queria me vingar dela? E foi justamente para lá que eu estava indo. Carlos me disse que tentou me seguir e percebeu que eu estava indo para a casa desse menino. E eu estava indo justamente para dar cabo nele. Carlos disse que eu percebia sua presença, porém nunca o ataquei. Aliás, o meu objetivo nunca foi com Carlos, porque eu sempre me sentia acolhido com Carlos. Apesar de não lembrar de muita coisa, eu me lembro do sentimento que tive ao olhar para ele. Não senti um pingo de raiva, mas sim uma só obrigação: chegar na casa do outro menino, que eu não vou citar o nome aqui, para me vingar dele. E foi dito e feito. Eu acabei com ele naquela noite. Então, a minha vingança estava completa. É claro que eu não queria pagar nenhum preço, mas eu tive que pagar esse preço. Infelizmente, carregar tantas pessoas assim nas minhas mãos, mesmo sendo inocentes, eu simplesmente sentia sede de vingança e não era capaz de perdoar. Passados alguns dias, não me transformei e simplesmente parei de passar mal. Foi simplesmente estranho, porque eu perguntei ao Matheus e Matheus disse: o preço a se pagar não foi a transformação. A transformação simplesmente foi a confirmação da sua vingança. Porém, o preço a se pagar é que você se arrependeria amargamente por cada pessoa que você acabou. E realmente, passados alguns dias, comecei a me arrepender por tudo o que fiz. Comecei a me sentir mal, pois lembrava do rosto de cada um e lembrava do pavor que sentiam ao olhar para mim. Hoje, a comunidade que eu montei é voltada para o amor. Devolvemos o que as pessoas fazem por nós em troca de amor. Independente se elas são preconceituosas ou não, sempre estamos lá para abrir as portas para ela. E vocês se lembram que eu disse também que eu fui criado em uma família que era muito batalhadora e exigiu mesmo de mim? Então, eu comecei a acolher jovens que queriam seguir os seus sonhos com computação, ou talvez até montar um canal de jogos, e graças a Deus, hoje eu consigo ajudar tanto essas pessoas que elas não sabem como me agradecer. Eu gostaria de dar o apoio a elas que eu não recebi dos meus pais, e elas se sentem muito acolhidas. E graças a Deus, os pais, quando veem os resultados, abraçam o trabalho dos seus filhos, mesmo sendo pela internet ou coisa do tipo. Aliás, o mundo tem evoluído bastante e as pessoas, querendo ou não, estão ficando um pouco mais compreensíveis. Hoje, graças a Deus, o projeto está de pé e está dando muito certo. Agradeço a todos pela presença e esse é o meu relato. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço para o Gabriel Brant e para o canal Você Acredita. Olá, aqui vocês podem me chamar de Marcos. Eu tenho 35 anos e o que vou contar é muito surreal, pois eu e a minha família somos céticos, ou melhor dizendo, éramos. Bem, todos os anos íamos de férias para fora do país,
E por conta dessa pandemia, resolvemos que as férias seriam no interior do Paraná, aonde o meu tio possui um hotel fazenda. E como temos a nossa própria empresa, e na época tudo estava fechado por conta da pandemia e da ordem dos maiorais, resolvemos adiantar as férias e irmos logo para o hotel fazenda. Assim que chegamos, fomos bem recebidos e instalados em 2 dos chalés próximo ao lago. E ali tinha uma vista deslumbrante. E em um dos chalés ficou os meus pais, e no outro eu e os meus 2 irmãos, o Caio e o Alex. No primeiro dia estava tudo normal. E no extenso lugar só havíamos nós e 6 funcionários que residiam na propriedade e também os donos do lugar, que eram os meus tios, o Benildo e a sua esposa Suelen. Bem, nós sempre íamos para a casa do meu tio, que ficava do outro lado do lago, logo atrás da casa de recepções. E íamos para lá para comer e conversar um pouco. O funcionário que ali estava, ele logo disse: "Patrão, não vai contar para eles o ocorrido, não?" E um silêncio se fez, até que o Caio disse: "Contar o quê, tio? O que aconteceu?" Então, o meu tio nos contou que os funcionários que ficavam mais próximos dos limites da fazenda eram incumbidos de fazerem a limpeza do terreno à volta do seu, que dava de fundos para uma mata fechada. Diziam e especulavam entre os mesmos que por ali tinha onça ou coisa ruim rondando por perto, pois em uma das noites as pessoas ouviram rosnados altos com uma rouquidão. E todos podiam jurar que esse bicho tentava subir no muro naquela noite. E outros ainda dizem que ouviram uivos ao longe. E os mais antigos, que naquele período moravam mais afastados, eles diziam que a criatura se tratava de um lobisomem. Bem, o que para o Caio e para o Alex foi o máximo, pois ambos são deslumbrados por tais relatos, pois o meu avô sempre nos contava as suas grandes histórias que se passou com ele e com amigos próximos a ele, em tempos de sua juventude. Bem, naquela noite fazia muito frio, e o meu tio nos levou de volta para os chalés. Nos despedimos e fomos dormir. Bem, os meninos já estavam com sono, pois já davam poucos minutos para 1h da manhã. E eu fiquei ali deitado jogando no celular. E foi quando ouvi um uivo ao longe. E apesar do que acabara de ouvir, eu não dei muita importância, pois pensei ser apenas uma zoação de um dos funcionários. Então passou-se um tempo, e eu me levantei e fui até a cozinha beber água. E quando olho pela janela, eu vejo ao longe luzes de lanterna indo para os limites do terreno. Então fiquei imaginando o que estaria acontecendo, mas não dei a mínima para isso. Então voltei para a cama e logo peguei no sono. No outro dia cedo, quando chegávamos para o café da manhã, havia uma pequena discussão na mesa com os meus tios e 4 dos 6 funcionários. Eles estavam com as suas bolsas prontas para ir embora. E nessa discussão, eles diziam: "Pois é, patrão, mesmo que o senhor dobre o nosso salário, não vale o risco, pois esse demônio há de voltar e aqui não ficamos." E assim, os 4 se foram. O meu tio estava transtornado, e também pelo motivo de 2 dos seus cavalos serem mortos de uma forma terrível.
E logo depois do café, saímos da fazenda, dando a volta até o muro para vermos se tinha algo de errado. Eu, o meu pai e os meus irmãos, o meu tio e os 2 funcionários, ao chegarmos lá no centro do muro, notamos que haviam partes furadas, mas que não davam vista para dentro. E também haviam marcas de garras e sangue no chão e nas paredes. E ao longe, avistamos algo no chão, e então fomos chegando mais perto, até notarmos que era a cabeça de um dos cavalos. E assim, logo saímos dali assustados. Chegamos até a caminhonete, e o Luiz, um dos funcionários, logo disse: "Desculpa, patrão, mas eu não fico mais por aqui não. E essa será a minha última noite." E na calorosa conversa, todos ali discutiam que animal seria tão inteligente que faria buracos para escalar o muro e invadir a propriedade. Pouco depois voltamos e começamos a percorrer o lado oposto de onde viemos. E no final do cercado, que era feito de madeira, e uma porteira de tela e aço que era próximo ao muro. E notamos que ali as madeiras estavam destruídas e a tela torta. E ali também havia muito sangue e uma pelagem presa ao cercado. O meu tio, muito assustado, chamou a guarda florestal. E eles chegaram na fazenda por volta das 13 horas e anotaram todos os depoimentos. Então eles fizeram uma ronda por 2 horas no fundo daquela mata. E nada de encontrarem o suposto animal. Então, naquela mesma tarde, foi arrumada a cerca e também foi posto novas madeiras, reforçando mais a segurança. Os guardas disseram que voltariam mais tarde, para que um deles passassem a noite ali, pois era folga do mesmo, e ele se prontificou para saber que animal seria aquele. Nessa noite nos recolhemos na casa do meu tio, a pedido da minha tia. E o guarda ficou no chalé em que estávamos. Fomos deitar por volta de 23 horas. E eu, por não conseguir dormir, eu estava na sala no escuro, mexendo no meu celular. Então, não se passou muito tempo, e foi quando ouvi passos silenciosos vindo da escada. Olhei na direção dos passos e vi o meu tio abrindo lentamente a porta. Achei muito estranho, já que ele estava apenas com um short de dormir. E naquela noite fazia muito frio. E quem sai assim no frio de madrugada? Bem, resolvi segui-lo, pois achei que ele estava indo verificar os animais e talvez precisasse de ajuda. E já próximo do lago, ele começa a cambalear e começou a balbuciar algumas palavras com uma voz estranha. E essas palavras não davam para se ouvir claramente. Assustado, eu fiquei a uns 22 metros de onde ele caiu. E assim, eu logo fui para trás de uma carroça. E os meus olhos não podiam acreditar no que vi, pois o barulho que ele fazia eram seus ossos se quebrando. E logo, um cheiro de podre tomou conta do ar. E pela pouca luz da lua, eu pude ver ele se contorcendo e se esticando. E de repente, um rosnado alto e um uivo foram ouvidos. Aquilo era insano, loucura demais para ser visto por mim. E era muito diferente das histórias contadas pelo meu amado avô. E se eu contasse, ninguém acreditaria.
E quando aquilo ficou de pé, não era mais o meu tio. E sim, era algo monstruoso, demoníaco e horripilante. E era tão grande e peludo que eu fiquei paralisado sem nenhuma reação. A cor daquilo era como a própria escuridão. Pelos por todo o corpo, menos onde seria o seu abdômen e peitos. Os seus olhos eram de um amarelo vivo e a fera era musculosa. Tinha enormes garras e enormes dentes que nunca vi em nenhum outro animal. As orelhas eram pontudas e aquela coisa grunhia e babava, enquanto olhava para os lados como se procurasse algo. A fera ficou sobre duas patas, inclinou a cabeça e deu um uivo ensurdecedor. E em seguida saiu a galope indo para o lado das baias. E eu, sem entender como aquilo era possível, tive forças apenas para olhar para trás e ver as luzes da casa acesa. Então eu corri, entrei apavorado e a minha família já estava na sala quando eu entrei. E todos ali me olhavam assustados. Eu, ainda traumatizado, logo caí no chão totalmente sem fôlego. Daí, ouvia tantas perguntas, mas não conseguia sequer abrir a boca. E depois de uns 5 minutos, eu finalmente falei. É o tio esse monstro, essa coisa horrível que matou os cavalos. O meu pai furioso me deu um tapa na cara, para que eu voltasse a ter discernimento do que dizia. Porém, eu só repeti a frase. É o tio, eu vi, é o tio. Ele quase morreu, mas é ele. Então, a minha tia desceu as escadas e logo disse. Eu sinto muito, ele não soube dizer não quando você ligou dizendo que vinha com a sua família. E isso já acontece há 8 anos, desde que ele faliu a empresa que tínhamos. E ele ficou tão transtornado e depressivo que começou a ler o livro de São Cipriano que ganhou de um amigo fazendeiro rico. E o mesmo amigo morreu alguns anos atrás de causas misteriosas. Então, neste livro, ele fez um pacto com o diabo para ficar rico. Porém, o pagamento do pacto seria ele vagar como besta fera nas noites de lua cheia. Eu, quando soube, eu fiquei em choque. Mas assim como ele, eu estou presa nisso também. E não posso deixá-lo, pois o amo. Ele já tentou se prender com correntes e cadeias, mas nada segura essa fera. E vocês têm que ir embora assim que amanhecer. Após a tia contar toda essa história que nos deixou mais chocado ainda com tais revelação, pouco se passou e ao longe ouvimos vários uivos. E nós não dormimos naquela noite. E nos primeiros raios de sol fomos embora dali. E a partir de então, inúmeras são as ligações para a empresa do meu pai. E sempre é o meu tio querendo se explicar. Mas depois do trauma do ocorrido, moramos tão longe quanto possível dele. O meu pai senta todos os dias na nossa varanda e não fala nada. Ele desde aquele dia se tornou um homem vazio. E são raras as vezes que se vê ele falando ou sorrindo. Os meus irmãos, apesar da idade, também se fecharam muito para o mundo. E a minha mãe vive em oração por nós e pelo meu tio. Boa noite.
Essa história que vou narrar aqui circula pela minha família há anos, e eu acredito sim que seja real. A minha tia-avó, antes de morrer, confessou tudo o que fez em vida ao meu tio, que era seu sobrinho e pastor de uma igreja evangélica. A minha tia-avó, que eu vou chamar aqui de Maria, quando jovem, era uma mulher muito visionária. Estava sempre investindo em seu futuro, pois tinha o sonho de se tornar cantora ou atriz. E talento ela sempre teve de sobra. Mas eram tempos difíceis, e as mulheres eram muito menos beneficiadas do que os homens em tudo. Quando ela fez 18 anos, apareceu um homem em sua casa, e se dizia empresário, e prometeu uma carreira para Maria na música. Ela aceitou a proposta do tal rapaz, e foi com ele para Belo Horizonte. Mais tarde, ela foi descobrir que esse homem era um cafetão, e logo ela foi parar em uma casa de prostituição. Com o decorrer do tempo, Maria passou por vários atos de humilhação e crueldades naquele lugar. Sua dívida era enorme com os donos da casa, pois eles cobravam das meretrizes até a estadia, fora a comida, roupas, maquiagem, etc. Era uma dívida infinita, que por mais que as garotas ali se prostituíssem, jamais conseguiriam pagar tal dívida. Maria sempre orava todas as noites pedindo para aquilo acabar. Mas segundo a mesma, Deus nunca ouviu as suas orações. Um certo dia, a Maria conversava com as outras mulheres, que se prostituíam ali também. Todas elas queixavam do tipo de vida que levava, e foi quando uma das mulheres disse: "Temos que nos contentar, porque não temos para onde ir. Só Deus pode nos ajudar. Vamos ter fé, porque se Deus quiser, vamos sair dessa vida." E foi quando a Maria disse: "Eu já estou cansada de orar e não resolver nada. Vou passar a orar para o diabo agora. Quem sabe assim ele nos escuta?" As mulheres que estavam ali repreenderam a Maria e fizeram o sinal da cruz. Naquela mesma noite, a Maria teve um sonho com um rapaz alto e elegante. O mesmo dizia que poderia ser seu protetor e que tudo dependia dela. Maria logo perguntou quem era ele. Ele disse que era o diabo, mas não estava ali para lhe causar mal, mas muito pelo contrário, e em troca ele só queria sua devoção e reconhecimento. A Maria aceitou. O rapaz disse que aquilo era um sonho, mas se ela quisesse saber se a proposta era real, ela deveria falar exatamente assim para a primeira pessoa que ela visse assim que acordasse. "Bom dia, você sonhou com uísque hoje?" E a pessoa responderia: "Sim, sonhei. Sonhei que você dava uma festa e havia muito uísque na festa." Quando Maria acordou, ela logo viu a senhora da casa a chamando e dizendo que a noite seria muito especial, pois muitos convidados importantes estariam ali. Então, era para elas saírem para comprar roupas. Maria logo se lembrou do sonho, mas achou que era besteira da sua cabeça. Mas mesmo assim, ela perguntou à patroa cafetina se ela havia sonhado com uísque. E qual foi a resposta da mulher? Ela disse que sim. Disse que estava em uma festa e essa festa ocorria em uma mansão, e que a Maria era dona dessa mansão e estava dando sim a tal festa. Havia muita bebida e muito uísque para todos os convidados. A Maria achou aquilo muito estranho, mas não se convenceu totalmente. Naquela mesma noite, ela tinha como cliente um rapaz muito bonito e elegante, que por sinal parecia o mesmo rapaz do sonho da noite passada. O rapaz era muito rico. Ele pagou os donos da casa pela Maria, e assim a teve por toda a noite. Foi a primeira vez que ela se apaixonou por um cliente, e aquele rapaz também dizia estar apaixonado por ela. O mesmo a levou daquele lugar, e pagou todas as suas dívidas que ela tinha com os donos do bordel. O tempo passou, e os dois se casaram. Maria conseguiu realizar seu sonho de entrar para o mundo da música, e se tornar uma estrela meio que famosa. A mesma gravou alguns álbuns e até se apresentou em Nova York. Ela morava em uma mansão, tinha tudo que o dinheiro poderia comprar. Seu marido era um completo cavalheiro, porém muito misterioso. O mesmo tinha certos hábitos estranhos. Um deles era nunca entrar em uma igreja com a Maria. Ele sempre esperava do lado de fora da igreja. A Maria nunca havia se tocado da verdade que tinha feito um acordo com o demônio.
10 anos se passaram e o seu marido disse que estava na hora deles terem um filho. E a Maria concordou e assim ficou grávida. Durante a sua gravidez, o seu marido chegou e revelou a verdade que ela já sabia, mas nunca quis enxergar. Ele disse que o diabo havia feito uma proposta há 10 anos atrás. Ele deu tudo a ela e pediu apenas a sua devoção em troca. Mas ela foi uma tremenda traidora, pois em todo esse tempo ela só prestou adoração a outro Deus, o Deus que nunca ouviu nem mesmo quando ela mais precisou. Depois de dizer isso, a ficha da Maria caiu, e ela percebeu que aquele homem era o mesmo homem que ela havia visto no sonho há 10 anos atrás, ou seja, ele era o mensageiro do diabo. Ele disse que a Maria teria uma segunda chance se ela sacrificasse seu filho em nome do diabo e o pedisse perdão. E ela também teria que demonstrar gratidão por tudo que ele a deu. Ela se negou a entregar o próprio filho e mandou seu marido ir embora. Ele simplesmente virou as costas e saiu. O filho de Maria nasceu morto e deformado. Ele parecia um demônio quando nasceu. Dizem as pessoas que o viram que o menino até chifre tinha. Algum tempo depois, a Maria descobriu que estava com câncer e veio a falecer 3 meses depois. Mas antes de falecer, ela conseguiu reencontrar sua família, seus pais e seus irmãos. Ela confessou toda a história ao seu sobrinho, que era pastor de uma igreja evangélica. No final da sua vida, ela usou todo o dinheiro que havia ganhado no tratamento da sua doença, mas no final, de nada adiantou. Esse é o relato da minha tia-avó. Deixo ele aqui como experiência para todos aqueles que pretendem fazer um pacto com o diabo. Olá, você acredita? Meu nome é Gabriel Brant, então sentem-se, que o papai vai contar uma história para vocês. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like e comente aqui embaixo o que você achou desse vídeo. Hoje eu vou estar trazendo para vocês o caos da besta fera de Serra Talhada. Lá para as bandas de Serra Talhada, existia um homem chamado Agenor, que estava de namoro arranjado com uma moça chamada Juventina. O casal ia marcar de se encontrar no centro da cidade para namorar um pouco. Antes de Agenor ir pedir a permissão ao pai da Juventina para firmar o namoro. Assim feito, os dois passaram a tarde toda namorando e conversando, e nem perceberam que já anoitecia. Quando se deram conta, já era tarde da noite. Decidiram ir embora o mais rápido possível, já que Agenor nunca tinha ido à casa de Juventina e mal sabia o coitado que ela morava muito longe, a muitas léguas do centro da cidade. Quando mais andava, mais mato e caminho apareciam pela frente. Quando chegaram no final da estrada, chegaram à casa da moça. Chegando Agenor, logo falou: "Tenho que ir embora. Juventina, já são mais de 10 horas da noite." Mas a verdade é que ele tinha mais medo de encarar o pai dela, que nunca tinha visto na vida, do que encarar os caminhos escuros de volta. Mas Juventina lhe disse: "Homem, é mais de 10 horas da noite para você voltar sozinho. Muitas coisas estranhas acontecem por este caminho." E de repente, o pai da moça aparece armado com uma espingarda dizendo: "Que pouca vergonha é essa, dona Juventina? Isso é hora de moça direita chegar em casa. Chegue mais pra lá para eu dar um tiro na caixa dos peitos desse cabra afoito." Nisso, Juventina gritou: "Calma, pai. Ele só veio me trazer em casa e pedir a permissão do senhor para namorar comigo." "E é? Ah, pois, vá desembuchando logo antes de eu dar o primeiro tiro, seu cabra", respondeu o pai da moça. "Calma, seu Francisco. Só vim pedir a permissão do senhor
para namorar a sua filha. E quem é você? Você é um cabra direito? Perguntou o seu Francisco. Sim, sou homem trabalhador, respeitador e temente a Deus. Então tá certo, mas vai namorar minha filha nas vistas e na frente de casa. O senhor tá certo, seu Francisco. O senhor está certo. Aproveitando a situação, Juventina pediu ao pai para deixar Agenor passar a noite ali, já que estava muito tarde e perigoso para ele voltar. E seu Francisco respondeu: tá certo, mas vai dormir na frente de casa. Não vai ficar namorando dormindo debaixo do meu teto, do mesmo teto que a namorada. Tome essa rede, arma aí no pé de pau e durma tranquilo, porque hoje não vai chover. O céu tá todo estrelado. Durma bem. A casa de Juventina ficava no meio da floresta. Agenor se viu sozinho na noite escura e com os assustadores barulhos da mata. Era mais ou menos 11 horas da noite quando Agenor se enrolou na rede. Como não era acostumado a dormir na rede, ficou se remexendo sem sono. Quando o relógio deu meia-noite, ouviu um uivo assustador e pensou: Juventina não cria cachorro? Que bicho pode ser? E lembrou de que o povo falava sobre um lobisomem que havia rondado a cidade há um tempo, mas se tranquilizou ao lembrar que não era noite de lua cheia. Essa sim, a preferida pelos lobisomens. Mas de novo, outro uivo quebrou a noite. Por cima da rede, o rapaz procurou ver se achava algum animal, mas nada viu. Quando de repente, na boca da mata, ele vê a criatura dona dos uivos. Era um lobisomem que vinha na direção da casa de Juventina. Nossa Senhora Aparecida, pensou Agenor, já que não podia falar, pois perdeu a fala com o susto que levou. O coitado gelou a espinha e ficou quieto para não ser visto pela besta fera. O bicho passou tão perto que ele pôde sentir o cheiro de enxofre daquele satanás peludo. De vez em quando, o lobisomem parava no meio do caminho, farejando ar feito cachorro. Agenor pediu a Deus para que o lobisomem seguisse em frente e sumisse no meio da mata. Mas levou um susto quando o danado do excomungado apareceu atrás dele. Ele pensou em gritar chamando seu Francisco e sua espingarda, mas a voz lhe faltou. E assim, a madrugada foi indo. Por 6 vezes, o lobisomem rodeou a casa e na última, ele parou pertinho de Agenor. E Agenor quieto estava e continuou quieto. E viu o bicho virar gente. Só que o lobisomem se transformou em seu Francisco. O rapaz ficou de queixo caído com aquele acontecido. E depois da desagradável revelação, ele ficou esperando o dia amanhecer. Tão logo, o sol apareceu, pulou da rede e pensou que ia sentir falta de Juventina. Mas sogro lobisomem ninguém merece ter. Então meteu o sebo nas canelas e correu para casa. Pouco tempo depois, a moça acordou e foi procurar pelo seu amor, mas na rede não tinha ninguém. Procurou pela mata e chamou, mas ninguém respondeu. E pensou consigo mesma que não tinha sorte no amor, pois aquele era o 5º namorado que sumia sem motivo algum. O que o sobrenatural reserva para nós é uma surpresa. Nunca se sabe o que poderá acontecer no próximo instante. Sempre gostei muito de ouvir o relato de pessoas que já presenciaram algo sobrenatural. Nunca duvidei desse mundo misterioso, onde muitas coisas sem explicação acontecem.
porém nunca em minha vida havia relatado algo sobrenatural. Até que um dia tive uma experiência inesperada. Eu estava no segundo ano do ensino médio. Tinha 16 anos. E como em todas as manhãs, eu levantava às 6:30 da manhã para ir ao colégio. Foi em um dia normal que acordei 15 minutos antes do relógio. Achei estranho, pois fui despertada por um som que jamais ouvi em minha casa. Era o som de uma bolinha quicando no chão, na cozinha. Era como se alguém a soltasse no chão e a deixasse quicar até parar, e depois a soltava novamente, promovendo aquele barulho. Aquilo despertou minha curiosidade. Afinal, quem estaria brincando com uma bola àquela hora da manhã? Meu irmão era pequeno na época, e naquele horário ele já estava no 10º sono. Levantei da minha cama e fui até a cozinha, pois o som vinha daquele lugar. Ninguém estava acordado, pois não havia nenhuma luz acesa. E lá fora ainda estava bem escuro, pois era inverno. Moro no sul, e no inverno a tendência é do dia clarear mais tarde. Tentei então acender a luz da cozinha, ainda ouvindo o som daquela bolinha quicando no chão. Porém, não foi surpresa a luz não acender. Ela apenas piscava, mas não acendia totalmente. Isso até que é normal, pois eram aquelas lâmpadas compridas fluorescentes, e quando está muito frio, elas não acendem de primeira. Mesmo com a luz piscando, não consegui identificar ninguém na cozinha. Afinal, era uma cozinha grande. O estranho foi que no momento em que liguei a luz, a bolinha parou de quicar. Como eu ainda estava sonolenta, resolvi voltar para a cama e nem dei tanta importância depois que o barulho parou. Para minha surpresa, quando me deitei novamente, o barulho da bolinha recomeçou. Ah não, aí já era demais. Meu sono já tinha dado adeus naquele momento. Resolvi não ligar para o barulho. Aquilo devia ter uma explicação bem lógica. E como já estava na hora de levantar, fui tomar banho e me arrumar para ir para o colégio. Quando estava prestes a sair de casa para a aula, resolvi ir até o quarto da minha mãe. Tentei acordá-la e perguntar se ela havia ouvido o barulho daquela bolinha, sendo que ela não deu ouvidos e disse que aquele som devia vir da casa do vizinho. Tentei me convencer do mesmo. Quando fechei a porta da casa, olhei para a rua e tudo estava morto, como se o tempo tivesse parado e congelado. Naquele momento, não passava nenhum carro na rua e as casas estavam todas com as luzes desligadas. Apenas um vento bem misterioso. Não dei importância, pois ainda era cedo. Só fui me importar com todos os acontecimentos quando algo enfatizou ainda mais aquela manhã, a qual já estava bem estranha. Foi no momento em que eu passeava embaixo de um poste de luz e a lâmpada apagou. Nossa, que coisa mais estranha! Em 5 segundos ela voltou ao normal. Qual foi a minha surpresa nesse momento quando olhei para o chão? Um lado da minha sombra e um pouco atrás dela havia a sombra de um homem alto com um chapéu. Naquele momento, minha reação foi olhar imediatamente para trás. Foi quando veio aquele vento estranho e me arrepiou o corpo inteiro. Mas não havia ninguém atrás de mim. Afinal, a rua estava completamente vazia. Não havia ninguém além de mim. Fiquei muito assustada. Então me dei por conta que aquilo não era do nosso mundo.
Com muito medo e confusa, comecei a andar rápido até a parada do ônibus. Quando cheguei lá, virei de frente para a rua e do outro lado estava o mesmo homem. Só que agora não era só a sombra, e sim a sua forma. Estava embaixo de uma árvore que fazia uma sombra escura. Não conseguia identificar o seu rosto, pois o chapéu estava embaixo, na altura dos olhos. E como eu imaginava, era um homem adulto. E também usava um terno escuro. E em um momento de desatenção, aquela pessoa sumiu de onde estava. Segundos depois, foi como se tudo voltasse ao normal. Alguns carros começaram a passar pela rua e logo veio o meu ônibus. Resumindo a minha experiência, hoje pelo relato de outras pessoas, eu imagino que aquilo não era uma pessoa e muito menos um espírito. Acredito que talvez seja um demônio, pois já ouvi relatos de pessoas que tiveram experiências parecidas com a minha. E também porque a Umbanda diz que Exu vem na forma de um homem alto, de terno preto e com chapéu, que tapa os seus olhos. Quando a gente deseja algo de mal para as pessoas e aquilo se concretiza, é porque foi o mal quem realizou aquele desejo. E um dia, o Senhor da Maldade irá visitar. É uma forma de cobrar e mostrar que ninguém está acima do bem e do mal. Os dois lados existem e nós temos o poder de evocá-los, mas também de sofrer as consequências. As visitas noturnas do vovô começaram quando eu tinha 13 anos de idade. Isso foi há alguns anos, mas só parou recentemente. E ainda me lembro da primeira vez que isso aconteceu. Era o meio das férias escolares e minha mãe estava doente. Mamãe doente não era algo que me incomodava muito na época. Era uma ocorrência bastante comum, algo que eu estava acostumado até então. Todo mês isso acontecia da mesma maneira. Papai vinha ao meu quarto e me dizia que mamãe não estava se sentindo tão bem e que ela teria que ir embora por um tempo até se sentir melhor. Então ele ia embora com ela no carro e a recolhia. Alguns dias depois, nunca soube para onde ela foi, nunca soube o que havia de errado com ela. Às vezes ela chegava em casa com arranhões nos braços, mas fora isso eu nunca vi nenhum outro sintoma. Quando o papai ia buscá-la, eu esperava na porta para eles voltarem. Eu esperaria que ela reaparecesse e me pegasse em seus braços. Senti sua falta, Kilby. Ela sempre dizia, plantando beijos no meu rosto. Eu te amo tanto, tanto. Meu nome é James, mas desde que me lembro, mamãe me chamava de Cubículo. É o apelido dela para mim. Todo mês a mesma rotina. Mamãe adoecendo, indo embora por um tempo e voltando como se nada tivesse errado. Mas no verão em que fiz 13 anos, as coisas mudaram. A rotina mudou, porque foi a primeira vez que eu comecei a ficar no vovô. Meu vovô é um homem grande com barba branca e cabeça raspada. Ele é de Sheffield, originalmente, e ele ainda tem esse profundo, rabugento sotaque do norte. Comunica-se principalmente em grunhidos. Vive sozinho na beira da nova floresta, em uma velha cabana. Quase nunca o víamos quando eu era pequeno, e quando o fiz, sempre temia as visitas. Ele me assustava. Eu não tinha medo dele quando tinha 13 anos, ou pelo menos foi o que eu disse a mim mesmo. Não, a razão pela qual eu protestei quando o papai me disse que eu ficaria com o vovô, desta vez enquanto minha mãe melhorava, era porque eu não queria sair de casa. Eu queria ficar perto dos meus amigos. As crianças que eu conhecia na aldeia estariam subindo em árvores e indo em passeios de bicicleta. Se eu estivesse preso na casa do vovô, eu estaria perdendo. Mas com meu pai não tinha nada disso. Ele não me deu razão para eu ter que ir, ou respondeu aos meus protestos.
Só me disse que seria bom para mim passar um tempo com o vovô. Então ele me colocou no carro e nós saímos. 45 minutos depois eu estava na porta da casa do vovô, levantando a minha mão para bater na porta. Papai já tinha ido embora. Eu estava tentando dizer a mim mesmo que eu não era mais uma criança e não havia nada a temer. Mas como a porta da casa de campo rangeu aberta e a grande sombra do vovô caiu sobre mim, eu não conseguia impedir meu coração de bater um pouco mais forte no peito. A casa do vovô era antiga, os tetos estavam baixos e os móveis eram mínimos. Os tapetes eram comidos por mariposas, coisas antigas que pareciam levantar pequenas nuvens de poeira sempre que você colocava os pés sobre elas. O banheiro tinha um molde preto subindo no papel de parede. O papel em si estava úmido e descascado, e tinha descascado para a pedra em algumas áreas. Entrar na sala foi como entrar em uma caverna. Meu quarto não era muito melhor. Estava bem nos fundos da casa e tinha apenas 3 móveis: um baú de carvalho de desenhos, um guarda-roupa delapidado e uma cama de solteiro no canto. Lembro-me do meu coração afundando assim que o vi. Estranhamente, mesmo que eu possa imaginar a casa do vovô claramente o suficiente, eu não me lembro muito sobre como eu passei os meus dias por lá, especialmente durante a primeira visita. Acho que nos mantivemos principalmente fora do caminho um do outro. Vovô estaria na sala assistindo TV ou lendo, e eu estaria no meu quarto no meu telefone, aproveitando ao máximo um bar de 4G que pude encontrar na casa de campo. Não me lembro se falamos muito um com o outro, ou que dissemos se conversássemos. Na maioria das vezes é um borrão. O que me lembro são as noites. A primeira noite em particular, eu disse ao vovô que estava cansado e que ia para a cama cedo. Ele gruiu algo em resposta. Então eu passei um pouco de tempo no meu quarto, no Snapchat e no YouTube. Os vídeos levando dolorosamente muito tempo para carregar antes de ir dormir. Acordei 1h da noite. A cabana ficou em silêncio ao meu redor. Eu podia ouvir as folhas da árvore de bétula sussurrando ao vento no jardim dos fundos. Mas isso foi tudo. Luar derramou através de uma lacuna nas cortinas. Eu me inclinei para checar o meu telefone e vi que a hora era um pouco depois das 2 da manhã. Por alguma razão me senti bem acordado. Meu coração batia forte no meu peito e um filme de suor cobria minha testa, como se eu estivesse acordando de repente de um pesadelo. Mas se eu estivesse, eu não poderia me lembrar. Tentei relaxar, tentei deitar e deixar o sono passar por cima de mim de novo. Mas na casa do vovô, relaxar não era uma coisa fácil de se fazer. No começo eu só tinha sido capaz de ouvir a árvore fora da janela, mas como eu estava lá no travesseiro, olhando para a escuridão, eu comecei a ouvir outros ruídos também. O rangido macio de um assoalho, toques fracos, um chocalho distante, que eu presumi que tinha que ser os canos na parede, e outros sons também. Parece que achei mais difícil de colocar. Em um ponto eu ouvi algo que soou como um barulho de snuffing fraco, vindo do jardim dos fundos, algum tipo de animal, mas quando sentei na cama e esforcei os meus ouvidos, tudo o que ouvia era o vento. Agarre-me, eu disse a mim mesmo. Você tem 13 anos, não é mais uma criança. Foi mais fácil dizer do que fazer, mas eu consegui eventualmente. Não sei por quanto tempo eu fiquei no escuro, mas depois de um tempo o cansaço levou a melhor. Minha mente começou a se acalmar. Eu me senti lentamente à deriva. Acordei de novo quando ouvi um barulho do lado de fora do meu quarto.
Um rangido suave e deliberado, alto e claro na escuridão. Virei-me na cama tentando não fazer barulho. Meu coração martelou no peito. Eu puxei as tampas do meu rosto ligeiramente, posicionando para que eu pudesse espiar sobre eles, para que eu pudesse ver a ponta do quarto. E quando olhei para ele, sentindo que tinha 5 anos de idade novamente, vi a alça começar a girar. Não sei o que pensava, mas então voltei a uma velha tática, fingir estar dormindo, se fazendo de, entre aspas, morto, e ainda podia ver através das rachaduras nas pálpebras. Mas agora o quarto estava embaçado, bem como escuro. Eu estava o mais quieto possível, tentando manter minha respiração normal por alguns segundos. Nada aconteceu, não havia mais sons. E então, quando eu estava começando a pensar que poderia ter imaginado isso, afinal, a porta balançou por dentro. Vovô ficou na moldura. Não consegui ver o rosto dele, mas reconheci o volume dele. Ele estava parado completamente, enchendo a porta de cima para baixo, respirando fortemente no silêncio. Ele só estava te vigiando, eu disse a mim mesmo. Ele veio verificar se você estava bem, só isso. Mas mesmo quando os pensamentos passavam pela minha cabeça, eu vi algo que fez o meu sangue esfriar. Eu vi algo que me fez parar de respirar e deixar o meu corpo tenso debaixo das cobertas. A forma da cabeça do vovô estava errada. Estava tudo errado. Mesmo nas sombras embaçadas, o erro era inconfundível. Sua silhueta se avolui em lugares estranhos, avoluindo-se em torno da metade inferior do seu rosto, de uma maneira que eu não consegui entender. Abri os meus olhos outra fração de polegada, incapaz de me ajudar. E o que vi não fez nada para acalmar o medo girado no meu peito. O vovô estava usando uma máscara preta. Cobriu a metade inferior do rosto, permitindo espaço no topo para seus olhos me olharem. A máscara cobriu sua boca e barulho, com várias alças de cada lado, esticando ao redor de suas bochechas para a parte de trás de sua cabeça. Parecia uma daquelas máscaras de poluição que as pessoas usavam às vezes nas grandes cidades. Eu estabrei os meus olhos completamente fechados. Forçou-me a respirar, depois para fora, depois para dentro novamente. Agradável e lento. Eu mantive os meus ouvidos tensos para o som dos pés do vovô no chão do meu quarto, mas ele nunca vinha. Depois de um tempo, ouvi um barulho suave da porta se fechando e seus passos recuando para o corredor. Nunca falamos sobre ele entrar no meu quarto. Eu nunca mencionei isso para o vovô, e ele nunca me disse nada sobre isso. Eu também nunca contei a ninguém. Pensei em contar para a mãe ou o pai depois da primeira visita, mas no final fiquei calado. Em parte porque eu estava tão feliz por estar em casa de novo, eu acho, mas principalmente porque a memória tinha tomado uma qualidade estranha a essa altura. Era como um velho, meio esquecido pesadelo, e ainda podia imaginar, mas o medo que eu sentia na época tinha desaparecido. Era como se tudo tivesse acontecido com outra pessoa. Mas o sentido não durou. No mês que vem, mamãe adoeceu de novo. Eu estava empacotando de volta para voltar à casa do vovô. Protestei mais forte naquela época, mas papai ainda não se curvava. Ele só me disse para parar de ser egoísta e dar espaço à mamãe para que ela pudesse melhorar. Não olharia para mim de novo, como ele disse. E mais uma vez, quando fiquei na casa do vovô, ele veio ao meu quarto. Estava nas sombras da porta, a mesma máscara preta no rosto dele. Ele nunca me tocou nem nada. Isso não é esse tipo de história. Ele simplesmente ficou no limiar do meu quarto, na beira do luar, olhando para mim.
Depois de um tempo, ele iria embora de novo. O ritual acontecia toda vez que eu o visitava. Tem acontecido todos os meses nos últimos 3 anos. E foi ontem que finalmente eu soube a verdade. Só ontem, quando todas as peças finalmente encaixaram no lugar. Finalmente. Por volta do meu 16º aniversário, comecei a adoecer. Fraco e cansado, sem energia, com fome o tempo todo. Eu tinha essa erupção cutânea no meu corpo também, e os meus músculos e ossos constantemente pareciam doer. Era verão, então não havia escola, e eu fiquei na cama o dia todo, entrando e saindo de um sono quebrado, sonhando. Os sonhos eram vívidos e estranhos. Neles era noite, e eu corria. Correndo pela floresta o mais rápido que pude, mais rápido do que jamais tinha ido antes na minha vida. A lua pairava sobre um céu roxo preto, enquadrando-me como um holofote. E no final de cada sonho, eu tropeçava em uma clareira. Eu veria a cabana do vovô. Quando a porta da frente dele começou a ranger, eu acordava suando frio. Ontem à noite, papai me visitou no meu quarto. Veio e sentou-se ao lado da minha cama. Ele me disse que mamãe também estava doente e que ele teria que levá-la por alguns dias. Disse-me para me descansar muito, mas quando perguntei a que horas ele voltaria para casa, ele me disse que não voltaria. Não por alguns dias, pelo menos. Ele disse que voltaria quando a mamãe melhorasse. Enquanto a isso, o vovô viria e cuidaria de mim. Foi quando finalmente o perdi. Eu estava muito doente para ficar com raiva dele, mas eu fiz o meu melhor. Gritou e gritou. Disse-lhe que não queria que o vovô viesse e ficasse comigo. Queria ele e a mãe. Eu o acusei de me abandonar e disse que o odiava. Ele apenas sentou na cadeira ao lado da minha cama e pegou. Me escutou sem dizer nada. O cara parecia mais cansado e velho naquele momento do que eu já tinha visto olhar antes na minha vida. E quando eu estava finalmente terminando, quando minha garganta estava tão crua que eu não poderia gritar mais, ele disse algo para mim. Algo que começou uma conversa que eu nunca mais esquecerei. Eu sei que você não entende por que eu estou fazendo isso agora, mas você vai. Em breve o vovô vai explicar tudo. Suspirava e me deitava contra o meu travesseiro exausto. E não quero que o vovô explique nada, pai. Eu quero você aqui. Eu sei que você faz, James, mas não posso ficar aqui. Agora não. Não é seguro para mim. Abri os meus olhos completamente e olhei para ele, de repente alarmado. O que você quer dizer que não é seguro? Eu sou contagioso ou algo assim? Não, ele balançou a cabeça em sentido de negação. Não é nada disso. É que em certas épocas do mês, eu tenho que... Ele suspirou novamente e olhou para mim. Balançou a cabeça mais uma vez. É realmente melhor o seu avô explicar tudo isso. James, sua mãe pode ajudar. Também quando ela voltar. Posso saber mais sobre isso do que a maioria, mas não sei. Não como eles. Eu tinha vontade quase esmagadora de estender a mão e sacudi-lo. Não entendi nada do que ele dizia. O que eles precisavam explicar? Eu disse: você pode, por favor, apenas me dizer o que diabos está acontecendo? Meu pai suspirou de novo. Ele levantou-se e caminhou até a janela do meu quarto em seguida. Olhou para fora através das cortinas. Lua grande lá em cima esta noite, disse ele depois de um momento. Nem sequer escurecer e eu já posso vê-lo. Ele então olhou através de um vidro por um tempo. Em seguida, voltou novamente e virou-se para mim. James, você sabe como sua mãe fica mal a cada mês?
disse ele. Como ela tem que ir embora por um tempo até que ela esteja melhor? Eu acenei com a cabeça. Claro que eu sabia. Ok. Bem, a razão pela qual ela tem que ir embora é porque ela tem isso. Essa condição rara. Ela só explode de vez em quando, e é fácil prever quando isso vai acontecer. Mas essa é a única coisa que você pode prever. Na idade dela, eles podem. Bem, sua mãe acha difícil para fazer certas coisas, eu suponho. Ela acha difícil de uma certa forma. Que condição ela tem? Seu avô explicará isso muito melhor do que eu. E por que ele vai explicar? Por que você não pode simplesmente me dizer? Porque ele tem também. Eu não entendo por que você não pode. Eu parei de repente processando o que meu pai tinha acabado de dizer. Espere, você disse que o vovô tem isso? Papai acenou com a cabeça. Depois de um momento, ele sentou na ponta da minha cama. Passou a mão pelo cabelo dele. É genético, James. Vovô tem, e sua mãe tem, e você também tem. Olhei para ele sem saber o que tinha ouvido corretamente. Eu tenho? Sim, você faz. Não é uma condição ruim exatamente, mas é algo que tem que ser gerenciado com cuidado. Seu avô vive com isso há muito tempo. Ele sabe tudo sobre isso. Ele vai ser capaz de ajudá-lo. O sangue batia nos meus ouvidos. Pensamentos e memórias de repente estavam pressionando as bordas da minha mente como cães irritados. Afastei-os e concentrei-me no meu pai. É por isso que você começou a me mandar para a casa dele todos os meses? Então eu o conheci melhor? Então ele poderia me ajudar com o que quer que seja isso que eu tenho? Papai olhou para mim com tristezas nos olhos. A ideia não foi minha, disse ele depois de um momento. Sua mãe disse que era melhor, e o vovô concordou com ela. Quando ele estava chegando à maioridade, é bom se você puder passar um tempo com os mais velhos deles. Bem, como eu disse, seu avô pode explicar bem. Eu mordi outra vontade de gritar com ele. Eu ainda não entendia do que ele estava falando, ou pelo menos a parte principal da minha mente não entendia. Ao mesmo tempo, no entanto, algo estava começando a me importunar. Imagens e memórias circulavam pelos arredores de meu cérebro, fora de vista, monstros ao redor de alguma fogueira, e eu novamente engoli os pensamentos. Você disse que não era seguro para você. Eu disse depois de um momento. Quando mamãe adoece, você disse que não pode estar perto dela. Papai fez uma pausa. Em seguida acenou com a cabeça. E o vovô? Está seguro em torno dele? Papai abriu a boca e fechou de novo. Ele franziu a testa. Seu avô é melhor em lidando com seus sintomas, disse ele eventualmente. Ele teve mais tempo para se acostumar com eles do que sua mãe tem. Mas, não, eu ainda não estaria seguro, não completamente. Então por que eu estava seguro? Eu respondi. Porque você me envia para ficar com ele todos os meses. É por isso que eu peguei essa porcaria de coisa? Não, eu te disse, é genético. Você nasceu com ele. Além disso, seu avô nunca te machucaria. Tomamos precauções extras, as piores noites também. Eu insisti nisso. Nós certificamos que você nunca... Mas a voz do meu pai de repente estaria ficando distante. As coisas que circulam na minha mente se aproximando o suficiente para eu vê-las finalmente. Eles saíram pelas sombras e foram iluminados pelas chamas. Expostos, uma enxurrada de imagens e memórias voou pela minha cabeça em um borrão.
Lembrei-me de vezes que mamãe tinha voltado para casa com arranhões nos braços. Lembrei-me do sonho que tive onde corria pela floresta. Lembrei-me do vovô parado na porta do meu quarto na casa de campo, a máscara preta cobrindo meu rosto. E naquele momento percebi algo que nunca tinha entendido antes. Algo que me encheu de uma combinação doentia de terror e excitação. As coisas no rosto do vovô não tinham sido uma máscara. Afinal, era uma focinheira. Mas por que meu vovô usava uma focinheira? Será que ele era algum tipo de cachorro ou se transformava em um? Talvez um dogman? Ou talvez até mesmo um lobisomem? Eu não sei. Mas vocês vão descobrir junto comigo. Olá, você acredita? Meu nome é Gabriel Brant. Então sentem-se, que o papai vai contar uma história. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like e comente aqui embaixo o que você achou desse vídeo. Eu, com 27 anos de idade, sempre fui muito cético. Fiquei sabendo que a maioria das pessoas céticas, geralmente, são mais sensíveis espiritualmente. É claro que não faz nenhum sentido isso, mas tudo bem. Por mais cético que seja, eu tinha realmente bastante experiências que para mim não eram espirituais ou sobrenaturais. Era simplesmente experiências que para mim sempre tinham uma explicação lógica, mas isso na minha cabeça. Eu trabalhava à noite em uma empresa que fabricava peças para a Fiat em Betim e sempre gostei de trabalhar nesse horário. Eu sempre saía bem tarde e quando voltava, o sol já estava por aí. O caminho para minha casa era escuro e geralmente o que iluminava era apenas os faróis do ônibus ou do meu carro ou da minha moto. Quando eu queria ir com um pouco mais de liberdade, ou ia de carro ou ia de moto. Eu sempre fui apaixonado com viagens, principalmente quando pegava minha moto e saía sem rumo pelo mundo afora, e principalmente à noite. Apesar do frio, eu adorava o clima da noite, a tranquilidade de não ter quase ninguém pela estrada, e por isso, na maioria das vezes, eu ia trabalhar de moto. Era só eu, meu farol iluminando a pista e a minha mochila nas minhas costas. Era aproximadamente 1 hora de moto até a empresa, e o caminho era espetacular. Era impossível não sentir a energia da natureza durante a noite, enquanto a maioria da cidade estava parada. Apenas você, o vento batendo e o cheiro de mato que geralmente emanava do mato que ficava ao redor da pista. Eu adorava tudo isso, mas foi bom enquanto durou. Uns 3 ou 4 dias antes de eu desistir de ir de moto, começou a ter uns acontecimentos meio que um pouco estranhos. De vez em quando, eu via vultos pela pista, mulheres de branco, e já cheguei até ver lobisomens. Muito estranho, mas como eu disse, sempre muito cético, sempre tentava arrumar uma desculpa para tudo isso que eu via e às vezes até sentia. Porque algumas vezes, conforme passava pela estrada, eu sentia uns arrepios muito estranhos e logo depois avistava a imagem parada ao redor da pista. Eu já estava familiarizado com esse tipo de acontecimento e por isso nunca liguei. E nunca parei de ir de moto trabalhar por conta disso. Porém, teve um acontecimento em específico que me fez desistir. Uma certa noite, eu estava indo de moto para o trabalho e vejo uma criança sentada no meio-fio da BR. Nisso que eu olho,
A criança aparentemente estava um pouco machucada, então parei a moto para tentar ajudar. Mas assim que eu chego perto da criança, tudo que ela fazia era chorar. Ela mal olhava para mim. Assim que cheguei perto da criança, fui colocar a mão nas suas costas e a criança simplesmente sumiu e a minha mão atravessou. Foi algo terrível e bizarro. Nesse mesmo momento, eu vi uma criatura gigante sair de dentro do mato. Naquele momento, eu lembrei de histórias que eu via sobre lobisomens. E a partir daquele momento eu sabia que estava vendo na minha frente um verdadeiro lobisomem. Nisso eu peguei minha moto e saí fora. É claro, eu tinha que trabalhar naquela noite e eu não podia me atrasar. Aliás, tentar ajudar aquele menino já me atrasou bastante. E eu não podia. Nisso, peguei minha moto rapidamente, fugindo da criatura, e sumi daquele lugar. Dias depois, comecei a pegar frequentemente o ônibus. Aliás, eu acreditava que dentro do ônibus estava seguro. Porém, no mesmo lugar, toda vez que eu passava pelo mesmo lugar, eu olhava pela janela e via a criança lá no chão, chorando. Fiquei um pouco intrigado, pois perguntei a um colega meu que estava sentado do meu lado se ele havia visto a criança. E ele disse que não havia nada ali. Naquele momento eu realmente fiquei intrigado e pensei, será que aquela isca é diretamente para mim? Nisso, um certo dia, eu resolvi ir de carro para ver se eu conseguisse chamar a criança para dentro do carro e tentar ajudá-la. É claro que para mim nada fazia sentido. Aliás, a criança simplesmente sumir. Eu tinha que ter certeza que eu não estava com sono e tendo nenhuma alucinação. Nisso, peguei o meu carro, tinha pouca gasolina, passei no posto, abasteci, enchi os pneus e peguei estrada para ir trabalhar. Percorri um longo caminho até chegar no lugar onde a criança sempre estava. Naquele momento, abri a janela direita do carro e chamei pela criança. Tudo o que fazia era chorar. Ela não me olhava e muito menos falava alguma coisa. Só que nessa vez, a criança me olhou. No momento em que ela me olhou, eu pude perceber que os seus olhos eram todos escuros. Naquele momento eu subi um arrepio da minha espinha. Arranquei o carro e vazei daquele lugar. Porém, ainda estava intrigado. Como sempre arrumava desculpa para tudo que era sobrenatural, eu disse, aquilo não pode ser real. Eu só posso estar ficando louco. Talvez seja sono. Talvez seja a ressaca do dia de ontem. Porém, não era nada disso. Eu realmente estava tendo experiências sobrenaturais. Além de ver aquela criança toda vez que passava pelo local, eu sempre podia ver a sombra do lobisomem atrás dela. E toda vez que eu chegava perto da criança, eu sentia a presença cada vez mais daquela criatura terrível. Era como se realmente fosse uma isca para mim. Então, certo dia, eu contei essa história para um dos meus amigos e ele não acreditou em mim. Então eu fiz uma proposta para ele. Vamos, e eu posso te provar que é real. E então nessa noite, meu amigo se preparou e também foi comigo. Meu amigo conseguiu arrumar algumas armas caso fôssemos assaltados durante a madrugada. Aliás, pista uma hora dessa é muito perigosa. Chegamos no mesmo lugar onde a criança costumava se encontrar sempre. Porém, não havia nada. Naquele momento fiquei intrigado.
e pude perceber que realmente aquela isca era para mim. Porém, naquele momento, parei de arrumar desculpas para tudo o que estava acontecendo e comecei a realmente crer que era algo sobrenatural. Nesse momento, meu amigo disse: "Olha, não tem nada. Eu disse a você que você estava ficando louco." Eu disse a ele: "Eu tenho certeza e juro por Deus que aqui, toda vez que eu passava, tinha uma criança chorando." Então meu amigo me perguntou: "Como é que uma criança fica na estrada por vários dias e simplesmente não acontece nada com ela? Ela não some nem volta para casa." Naquele momento eu me peguei pensando: é verdade tudo o que ele está dizendo. Meu Deus, como eu não pude pensar nisso antes? E nisso meu amigo falou: "Olha, não tem ninguém. Vamos adentrar um pouco mato acima para ver se encontramos alguma coisa. Aliás, eu não quero ter vindo aqui à toa." Meu amigo então entrou para dentro do mato. Naquele momento eu já estava em desespero. Aliás, foi de lá que eu vi sair aquele lobisomem enorme. E então eu o chamei e falei: "Não suba por aí." Pois, assim que cheguei perto da criança um certo dia desses, vi sair desse mato um lobisomem enorme. Ele era extremamente obscuro e amedrontador. Nisso meu amigo riu e continuou a sua jornada, e eu o acompanhei. Aliás, eu não queria que nada de ruim acontecesse com ele e queria que saíssemos bem daquele lugar. Assim que eu o acompanhei, adentramos o mato e encontramos uma casa abandonada em meio àquele matagal todo. Nisso meu amigo disse: "Vamos olhar. Vai que a criança se encontra por lá. Não sabemos, talvez pudéssemos resgatá-la." Naquele momento, tudo que eu lembrava era da criança olhando para mim com aqueles olhos negros e terríveis. Mas fui. Eu já estava com muito medo. Mesmo assim fui. Ao chegarmos perto da casa, sentimos uma presença ruim. Eu olhei para o meu amigo, ele olhou para mim, e ambos tínhamos sentido a mesma coisa. Meu amigo então arrombou a porta com o pé de cabra, e o que vimos lá dentro foi terrível. Lá dentro, vimos a tal criança, sentada em um banquinho e chorando. O nosso instinto dizia para resgatarmos a criança, mas ao mesmo tempo, não entramos. Não sabíamos o que tinha nos outros cômodos da casa. Nisso, ficamos pensando em entrar, e eu disse para ele: "Eu vou entrar para resgatar a criança e você me dá cobertura." Nisso fui dando passos bem leves para chegar aos poucos perto da criança. E nisso, vejo sair da porta da cozinha uma criatura enorme. E foi justamente o mesmo lobisomem que eu tinha visto em uma daquelas noites. A luz da lanterna deixava tudo ainda pior. Ela não iluminava bem, só iluminava para onde apontávamos. Então, quando apontei para o rosto daquela criatura, eu pude ver a sua feição terrível. A sua cabeça era semelhante a de um porco, não de um porco comum, mas sim de um javali. Seus dentes caninos eram enormes e saíam para fora de sua boca. Seus olhos eram completamente vermelhos e seu pelo era tão escuro que dele parecia que emanava uma fumaça. Naquele momento, a minha reação foi correr e deixar tudo para trás. Saí correndo e puxei o meu amigo junto. Ele me perguntando o que estava acontecendo, eu disse: "Corre, que ele está vindo atrás de nós." Meu amigo perguntou: "Quem está?" Eu disse: "O lobisomem estava dentro da casa e ele queria nos pegar." Aquela criança e aquela casa era tudo uma isca para pessoas desavisadas. Naquele momento, corremos, descemos o barranco no qual tínhamos que subir para acessar a mata. Meu amigo até se machucou. Pegamos o carro e sumimos daquele lugar. Dias depois,
Eu fui assistir o noticiário, que eu geralmente assistia quando chegava do trabalho, e eu vi que uma pessoa misteriosa estava usando uma suposta criança para atrair pessoas para uma casinha dentro do mato. E lá nessa casinha, simplesmente sumia com as pessoas que eram atraídas pela isca, que era supostamente a criança. A polícia interditou o local, porém ninguém descobriu quem era o autor desses tais feitos e muito menos deram alguma resposta sobre quem era a criança, porque eles não conseguiram localizá-la. No local, encontraram peças de roupas, sapatos, bonés de caminhoneiro e entre outras coisas. Porém, os autores não deixaram rastros nem de digitais pelo local e simplesmente sumiram. A polícia demoliu a casa e interditou o local. Eu sei o que eu vivi, eu sei o que eu vi e eu sei o que eu passei. Vocês acreditem ou não, tudo o que eu passei era real. Tentei detalhar a história o máximo possível, sem ser muito exagerado. Aliás, o que passei não é um conto ou uma fábula exagerada, mas sim uma realidade. Agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Sou inscrita no canal e decidi que irei compartilhar o relato sobrenatural que aconteceu com meu tio há mais ou menos uns 20 anos atrás. Meu tio trabalhava em um povoado que se encontra no município de Batalha, em Alagoas. Ele relata que um dia às 4 horas da manhã estava indo trabalhar, como era de costume fazer todos os dias. Para ele, era mais um dia normal como qualquer outro. Ele conta que trabalhou o dia inteiro debaixo de um sol escaldante. Só que tem um porém. Para ele chegar até o seu trabalho, ele tinha que atravessar um rio de um lado da margem para o outro lado e passar por uma estrada estreita que possui mato de um lado e do outro. E ali perto possuía uma capelinha de oração. E nessa estradinha não tem luz até hoje, o que significa que para voltar para casa era sempre numa escuridão total. Ele chegou na roça e começou a trabalhar. Fez um fogo de lenha para fazer a boia e logo em seguida chegou outros trabalhadores ali. Eles começaram a prosear e a limpar os matos ao redor e ficaram ali na roça o dia todo. Eles pegavam trabalho das 5 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Acabando o horário do serviço do meu tio, ele passou na minha casa para prosear e tomar um cafezinho. E por ali ficou. E as horas foram passando. Quando ele se deu conta, já era por volta das 8 horas da noite. Ele se despediu de mim e seguiu seu caminho a pé para chegar até a sua casa. Ele conta que quando ia passando pela estradinha, enxergou algo que estava lhe acompanhando por dentro do mato. Ele continuou andando e aumentando seus passos. Ele relata que depois de uns 2 minutos andando e ouvindo um barulho do mato mexendo, de repente, um cão negro saiu de dentro do mato e parou em sua frente. Ele imediatamente puxou a sua faca e começou a brigar com aquele bicho. Ele conta que a criatura lhe dava patadas e ele caía no chão, mas levantava e ia para cima do bicho novamente. Ele conta que sabia que se não se defendesse, aquele bicho ia devorar ele por inteiro. Então, ele lutou na esperança que conseguisse sair vivo. Ele conta também que naquele momento, um homem grita dentro de uma casa que havia ali dentro: "Deita no chão, moreno!" Meu tio já estava todo machucado e quase sem forças.
fez o que aquele homem mandou e deitou-se. Logo em seguida, aquele bicho enorme se afastou do meu tio e ele continuou deitado com a peixeira para cima e vi aquela criatura o rodeando. Conta também que aquele bicho tinha um fedor enorme de carniça, um fedor de podre insuportável, até que aquele cão desiste de tentar matar ele e vai embora. Ele continuou deitado no chão por volta de 1h30. Ele estava fraco demais e muito machucado para levantar e sair correndo, até que o homem que havia gritado para ele deitar abre a porta de sua casa e manda meu tio correr para sua casa. E então ele correu. Sobre a luz do candeeiro que havia na casa, meu tio encontrava vários arranhões e muitos machucados pelo seu corpo. E perguntou àquele homem como era que ele sabia que aquele bicho não iria me atacar se ele ficasse deitado no chão. E então ele respondeu que aquelas criaturas têm medo que o homem acerte o umbigo deles, pois isso é fatal para aqueles bichos. Meu tio o questionou onde ele tinha aprendido aquilo, e então ele disse: foi meu pai que me ensinou antes de falecer, que esses bichos que correm por maçonaria têm medo de que o homem acerte o seu umbigo. Agora, eu trouxe um cobertor para você se deitar até o dia amanhecer. Meu tio estava todo machucado e não iria conseguir ir para casa, então dormiu ali naquela casa. Logo no amanhecer do outro dia, minha família, preocupada com meu tio, resolveu procurar ele nos lugares por perto. Os 2 filhos mais velhos dele e o meu outro tio saíram à procura juntamente com o meu avô. Eles procuraram onde meu tio trabalhava e não o encontraram. Então resolveram fazer o caminho que o meu tio fazia todos os dias para voltar para casa e perguntar se alguém tinha o visto. Até que chegaram na casa do senhor que tinham abrigado meu tio e lá encontraram ele. Meu tio logo contou todo o ocorrido e eles o levaram para a casa de volta. Em casa, as mulheres ajudaram meu tio com os machucados e ele ficou curado. Desde então, ele e meus outros tios e meus primos ficaram todas várias e várias noites de tocaia, tentando pegar aquela maldita fera. Porém, eles nunca mais viram aquele bicho, e ninguém que conhecemos viu aquela fera por ali novamente. Depois de muito tempo, resolvi compartilhar com vocês do canal, pois é algo bizarro, mas tenho certeza que aquilo era um lobisomem que atacou meu tio. Boa noite. Se você gostou desse relato, deixe nos comentários. Se você também tem um relato, você pode deixar nos comentários que eu estarei lendo todos. Deixe o seu like, se inscreva no canal e muito obrigado. Meu nome é Manuel, tenho 35 anos, sou pedreiro e moro em uma pequena cidadezinha no interior do Maranhão. Não vou dizer aqui o nome, pois sou muito conhecido no local, mas vou contar aqui uma experiência que tive e que me deixou bem assustado. Costumo trabalhar sempre na cidade em que moro. Arrumo alguns trabalhos por aqui mesmo, faço alguns contratos, termino o serviço e já parto para outro, mas como o trabalho está difícil, o que aparece a gente pega. Mas tem épocas que fica difícil arrumar alguma coisa. Eu estava há dias sem trabalhar, até que surgiu algo. Seria um muro para eu ir fazer em uma pequena chácara em um povoado próximo à cidade em que eu morava, lugar conhecido por Lago Grande, que fica depois da cidadezinha em que moro. Logo aceitei. Tenho família para sustentar, né? Para meu transporte, possuo uma moto. Ainda não tenho habilitação, mas sei pilotar muito bem. Então, eu saía pela manhã para ir trabalhar
e voltava à tardinha. Era minha rotina durante a semana. Geralmente eu costumava voltar cedo, por volta das 17 horas. Mas houve um dia em que eu tive que ficar até mais tarde por lá. O material demorou a chegar e atrasou todo o meu serviço. Pois, depois de pronta, tive que usar toda a massa que havia feito para não estragar o material. Já eram mais de 18h30 quando terminei. Já estava ficando escuro, aliás, rapidamente escureceu. Fui tomar banho e me trocar. Depois peguei minha moto e saí. Mas na volta, passei em frente ao bar de seu Zeca e tinha alguns amigos tomando uma pinga por lá, e eu encostei. Começamos a conversar. O tempo passou, mas não bebi muito, fiquei mais conversando mesmo, porque eu ainda ia pilotar a moto. Percebi que ali perto de nossa mesa havia um rapaz que só ficava olhando para a gente, e isso me chamou a atenção, achei estranho. Eu não o conhecia. Perguntei a um amigo quem era, e ele respondeu que era o sobrinho de alguém que estava passando uma temporada por ali. Deixei para lá. Mas o rapaz, sempre que eu olhava em sua direção, estava com o olhar fixo em nossa mesa. Comecei a ficar incomodado com aquela insistência em olhar em nossa direção. Em certo momento, eu virei para ele e perguntei: "O que foi? Perdeu alguma coisa aqui?" Ele não me respondeu nada. Só me olhou com ódio nos olhos e saiu. Eram por volta de umas 21 horas quando me despedi dos meus amigos. Peguei a moto e saí. Lembro-me bem, era uma sexta-feira e eu não iria trabalhar no sábado, pois os donos da chácara em que eu estava trabalhando iriam viajar. O caminho por onde eu passava era um pouco escuro, mas a luz da lua ajudava a clarear os arredores. Peguei a estrada de barro que dava acesso à cidadezinha que eu morava e eu ia tranquilamente, a lua muito brilhante no céu. Quando, de repente, percebo uma espécie de animal correndo atrás de mim. Olhei pelo retrovisor da moto e aquilo parecia um jumentinho novo, e eu achei estranho. Teve momentos em que chegamos a um lugar melhor iluminado. Olho pelo retrovisor novamente e o animal estava chegando mais perto, e então vejo melhor. Não era um jumentinho como eu havia imaginado, era outra coisa. Um tipo de cão deformado, não soube dizer ao certo o que era. Ainda bem que eu estava em um trecho da pista em que a estrada não era tão ruim e não tinha pissarra. Então eu poderia correr um pouco mais com a moto, e acelerei. Por via das dúvidas, era melhor não deixar aquilo chegar perto. Então eu olhava pelo retrovisor e via aquele bicho correndo atrás da moto, e ele corria atrás de mim com vontade. Pude perceber que era uma espécie de cão, a boca com muitos dentes para fora e os olhos muito vermelhos. A parte traseira do bicho parecia ser mais alta, e ele corria de um jeito estranho, meio desengonçado. O pelo era muito preto e o bicho era bem ágil. Foi o que deu para ver. E pelo jeito, ele estava determinado a me alcançar. Olhando aquela coisa correndo atrás de mim, eu pensei: Deus do céu, mantenha esse capeta longe de mim. Eu não sei que troço é esse, mas boa coisa não é. E dei tudo o que pude com a moto. Acelerei mais. E ele atrás, tentando me alcançar. Em certo momento, tive que reduzir, e ele correu ao lado da moto. Eu, em desespero, pensei que ele fosse pular em cima de mim. Acelerei tudo o que pude e o que a estrada permitia. Eu estava morrendo de medo, eu confesso. Quando eu olhava aquele bicho e via os dentes dele, se aquilo me pegasse, eu estaria perdido. Eu estava com tanto medo que comecei a suar, apesar do vento que fazia com a velocidade da moto. Quando menos espero, tive que reduzir por causa de um terreno acidentado que surgiu à frente. E então, aquele bicho que vinha com tudo atrás conseguiu ficar na lateral da moto. E aí, ele saltou. Foi tudo muito rápido. Quando dei por mim,
estava no chão, a moto por cima da minha perna e aquela fera rondando a moto, me olhando, rosnando e babando. Eu não sei dizer se estava com mais medo ou dor. Ele ficou frente a frente comigo e já estava se preparando para me atacar novamente. Seus olhos vermelhos, as orelhas pontudas. Eu estava cara a cara com aquela fera, algo que eu nunca tinha visto antes. Nesse momento, eu já estava me despedindo da vida. E com minha perna presa debaixo da moto, eu era uma presa fácil. Eu estava com tanto medo daquilo que nem me movia para tentar tirar a moto de cima da minha perna. Quando a fera se preparava para me atacar, ouvi o barulho de um carro se aproximando e o farol iluminou onde nós estávamos. Rapidamente, aquele monstro correu e sumiu mato adentro. Meu Deus, que alívio eu senti! O carro parou e o motorista saiu e me ofereceu ajuda. Era um sitiante que morava ali perto e, graças a Deus, estava passando ali naquele momento. Fomos para o hospital da cidade. Minha perna quebrou e tive que fazer uma cirurgia. Levou quase 1 ano para que eu pudesse caminhar normalmente de novo. Mas o trauma de quase ter sido morto por aquela fera, até hoje eu tenho. E aquilo era um lobisomem, tenho certeza que era. Não sei o que aquele bicho queria, se estava brincando comigo ou se realmente queria me atacar. Só sei que eu nasci de novo aquela noite. A noite que quase fui vítima de um lobisomem.